Olá, pessoal. Eu sou a Silvia, sou professora da turma de Técnicas Administrativas e Secretariado da Escola Jumper Sudoeste. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre recuperação judicial. Vamos ver juntos por que muitas empresas acabam optando por essa recuperação judicial. Vamos falar também se esse processo é viável ou não. Vamos descobrir juntos o passo a passo para que uma empresa consiga se manter no mercado depois de uma recuperação judicial. Mas, afinal de contas, o que é o processo de recuperação judicial? O processo de recuperação judicial é uma medida que as empresas adotam para evitar a falência de vez e para conseguir ganhar um fôlego, conseguir ganhar tempo para recuperar o seu caixa, conseguir honrar com os seus compromissos financeiros e conseguir se manter no mercado de trabalho, né? Para não fechar de vez. Então, as empresas optam por esse processo de recuperação judicial. Quando que uma empresa acaba entrando em recuperação judicial? Quando ela está tendo mais despesas do que receitas. Às vezes, ela está tendo um grande número de inadimplência ou por algum motivo as vendas dela diminuiu muito. A gente está vivendo um cenário aí onde a economia está toda bagunçada, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Então, muitas empresas às vezes são forçadas a entrar nesse processo de recuperação judicial de forma a não precisar fechar de vez. Então, o processo de recuperação judicial, ele é composto por 3 fases. A fase postulatória, a fase deliberativa e a fase executória. Eu mostrei para vocês aqui um fluxograma mostrando exatamente como funciona a recuperação judicial. A entrada do pedido, né? Tem o ingresso do pedido, o deferimento do processo. Então, o juiz que está analisando esse pedido, ele vai dizer se, ok, a empresa pode entrar em recuperação judicial, ou ele vai dizer que não, que ela ainda tem uma outra opção para não precisar entrar em recuperação judicial, ou que, infelizmente, ela precisa decretar a falência de vez. E aí, dando continuidade, né? Depois do ingresso de pedido, o julgamento, a apresentação de um plano de recuperação judicial. E aí, dando continuidade, a empresa vai se mantendo. Mas calma, vamos falar disso parte por parte, sem pânico. Vamos continuar. Vamos falar da fase postulatória. O que é a fase postulatória? A fase postulatória é essa parte onde a empresa vai entrar com o pedido, aonde vai ser analisado se essa empresa realmente precisa entrar em recuperação judicial. Aí eu anotei para vocês alguns tópicos. Exposição das causas. O que acontece? A empresa precisa apresentar motivos coerentes, motivos concretos, expor as causas pela qual ela está pedindo a recuperação judicial. Ela precisa apresentar demonstrações contábeis. Esses documentos contábeis são obrigatórios, eles precisam ser dos últimos 3 exercícios sociais. Lembra que a gente falou? Exercício social, a gente leva em consideração os anos, né? Então, agora, se a gente está no ano de 2020, ela vai levar em consideração os últimos 3 anos para apresentar como ela vem tendo essa perda de caixa, como ela vem não conseguindo obter lucros, né, nesses últimos 3 anos. Então, ela precisa apresentar alguns documentos contábeis, assinado por um contador, tudo bem legalizado. O que ela precisa apresentar? O balanço patrimonial, demonstração dos resultados acumulados. Lembrando que esses resultados podem ser tanto um lucro quanto o prejuízo. Então, provável que se ela está entrando em recuperação judicial, com esse pedido de recuperação judicial, é porque ela vem acumulando um prejuízo aí já há algum tempo. Demonstração do resultado do exercício social, o famoso DRE. Ele precisa apresentar essa demonstração aí dos últimos 3 anos contábeis.
e um relatório do fluxo de caixa. Ela apresentar tudo o que entrou e tudo que saiu. Então, pronto, separamos a documentação para essa demonstração contábil. Ela precisa apresentar também uma relação nominal dos credores, para quem essa empresa está devendo, o que, para quem, né? Ela precisa apresentar a que se refere as dívidas que ela tem. Ela precisa apresentar também uma relação uma relação integral dos empregados. Ela precisa dizer quantas pessoas trabalham nessa empresa, se essa empresa tem uma filial, o cargo de todos os funcionários, o salário de todos os funcionários. Precisa apresentar a certidão de regularidade, ato constitutivo e as atas. Lembram que na aula anterior, a gente falou sobre o processo de abertura de uma empresa? A gente falou lá sobre as atas, a gente falou sobre o ato constitutivo. Então, ela precisa apresentar também o ato constitutivo, porque nele estava falando quem são os sócios responsáveis, o capital que foi aplicado nessa empresa. Então, tem que apresentar esses documentos também. Extratos bancários e aplicações financeiras. Mostrar a vida financeira em bancos, se ela tem aplicações. Lembrando que toda essa documentação precisa ser fornecida também pelas instituições financeiras. Ela não pode simplesmente tirar esse papel de um programa que ela use, né, de um software que ela tenha. Esses documentos precisam ser fornecidos pela instituição financeira, de forma a mostrar credibilidade, ok? Certidões de protesto. Então, essa empresa precisa apresentar também que ela está tendo protestos, que ela não está conseguindo honrar com as dívidas dela, que ela não está conseguindo pagar em dia boletos, né? Então, esses boletos estão sendo protestados. Então, ela precisa apresentar essa certidão de protestos. E relação de ações judiciais. Se ela já está tendo algum processo judicial, seja mesmo ele trabalhista, também precisa entrar nessa fase postulatória. Então, o que é nesse momento? Nesse momento, a empresa precisa estar muito preocupada em preparar para apresentar a documentação que realmente comprove que a saúde financeira dela não vai bem. Mostrando assim que ela está tendo poucas vendas, que está entrando pouco dinheiro no caixa dela, mas que em contrapartida ela tem muitas dívidas, ela já não consegue pagar em dia, pode ser até mesmo que os funcionários dela não estejam recebendo em dia, ela já está tendo alguns processos judiciais, sejam eles de outras empresas, sejam ele trabalhista, que ele está tendo algum protesto já de boletos vencidos. Então, na fase postulatória, ela vai apresentar tudo que está recebendo, tudo que está devendo e provar que ela está no vermelho, né? Está negativa. A próxima fase é a fase deliberativa. Então, montamos o processo, entramos com o pedido no juizado para que ocorra a recuperação judicial. Passamos agora para a fase deliberativa. O que é essa fase? Essa fase é após a sentença já do juiz, ele já vai falar agora, precisa ser feito assim, ok? A sua empresa não está legal, vamos evitar aí a falência e vamos entrar com uma recuperação judicial para ela. Mas, para isso, a empresa vai precisar seguir algumas ordens. Então, o juiz, nesse momento, ele vai fazer a nomeação de um administrador judicial. Então, a empresa já não está sendo mais administrada só pelos sócios, só por aqueles administradores que constam lá no ato constitutivo dela. A empresa agora, ela vai ser administrada por alguém que o juiz determinou. O que o juiz vai determinar também? Olha, essa empresa precisa se manter, ela precisa continuar trabalhando de forma a adquirir caixa para que ela possa se recuperar, né? Para que ela possa vir cumprir com as suas obrigações. Então, essa empresa não vai mais precisar apresentar certidões negativas. Só fazendo um parênteses para vocês,
Muitas empresas que prestam serviço, no momento em que ela vai prestar um serviço, principalmente para órgãos governamentais, para prefeituras, eles exigem que a empresa apresente uma certidão negativa de débitos, a dizer que ela não tem nada irregular, nem com a prefeitura, nem com o Estado, nem com os funcionários, né, na questão de recolhimento de FGTS. Como ela, provável, esteja devendo, por isso ela está entrando com esse pedido de recuperação judicial, o juiz vai determinar que a partir da fase da recuperação judicial, ela não precisa mais apresentar essas certidões negativas na hora de começar a prestação de um serviço. Então, vai ter a dispensa da apresentação de certidões negativas. Suspensão de ações ou de execuções. Ela está sofrendo uma ação, ela está sendo executada aí já judicialmente por algum protesto. Ele vai ser suspenso nesse momento. Determinação de apresentação de contas demonstrativas. Então, de certo em certo tempo, né, uma vez por mês ou conforme o juiz determinar, ela vai precisar prestar contas para a justiça. Ela vai precisar dizer, olha, nesse mês o meu faturamento foi tanto, nesse mês eu recebi tanto, mas eu tive tanto de despesa. Estou conseguindo me manter, estou conseguindo já quitar algumas dívidas em atraso. Então, ela precisa apresentar as contas conforme for determinado pelo juiz. Ordenação de suspensão de ações. Se essa empresa possuir ações na Bolsa de Valores, as ações irão ficar paradas. Elas não vão nem ter um aumento, nem uma queda, elas vão ficar paradas, congeladas nesse momento. Não pode ser mexido nas ações dessa empresa. Agora vem a parte mais importante da recuperação judicial. A apresentação do plano de recuperação judicial. No momento que a empresa entra com esse pedido, ela já precisa ter muito bem desenhado um plano de recuperação judicial. Mas o que seria esse plano de recuperação judicial? Seria ela apresentar como ela pretende agir de agora para frente. Olha, o juiz falou que ok, a sua empresa está em recuperação judicial. Mas como você pretende fazer para honrar com seus compromissos de agora em diante? Seu prazo vai ser maior, você vai poder ganhar um fôlego, não vão poder mais ficar te cobrando ou impedindo que você preste algum tipo de serviço porque você está negativado. Mas como você pretende começar a honrar com seus compromissos? Você vai pagar os seus credores, vai pagar seus funcionários, vai renegociar alguma dívida? Então, precisa ter a apresentação desse plano de recuperação judicial. E a aprovação do plano de recuperação judicial. Esse plano, ele é aprovado pelo juiz, juntamente com os sócios, juntamente com os credores. Então, quem está inadimplente aí com essa empresa, ou melhor, corrigindo, com quem essa empresa está inadimplente, né? Os credores, eu tenho um valor a receber dessa empresa. Então, eu posso participar nesse momento do plano de ações para saber quando que eu vou receber de vez ou de fato eu vou receber dessa empresa, né? Em qual momento que ela imagina que ela vai começar a pagar os fornecedores dela. Ok, passado esse processo, o juiz aprovou o plano de ações, falou, ok, vamos começar com a sua recuperação judicial. Aí a gente vai para a fase de execução. O que é essa fase de execução? Ela é composta pelo cumprimento ao plano de recuperação judicial. Então, por isso que eu falei, é muito importante o plano de recuperação judicial. Tudo que foi falado nele precisa começar a ser cumprido agora no plano de execução. Ah, pessoal, só lembrando, mas e se meu plano de ações não foi aprovado? Se a gente juntou o juiz, veio os meus credores e eles falaram, olha, está inviável, o que você está apresentando aqui é impossível, se em 3 anos você vem devendo, a sua dívida só vai aumentar, não dá certo. Esse plano de ação que você apresentou aqui é surreal. E agora? Nesse momento, o juiz pode decretar a falência da empresa. Entenderam, então, qual é a importância de um plano de ação, né?
ele precisa ser real, ele precisa ter lógica, precisa ser embasado em afirmativas concretas. Porque se esse plano de ação for surreal, que o juiz veja ou que seus credores vejam que é impossível de você cumprir com o que você colocou nele, pode ser determinado nesse momento a falência da sua empresa. Viu só? Você estava tentando ganhar um fôlego, entrando com uma recuperação judicial e foi tudo por água abaixo, né? Acabou sendo pior. Então, muito cuidado. No momento da solicitação da recuperação judicial, um plano de ação é muito, muito importante. Ok? Então, vamos voltar para a fase de execução. Cumprimento do plano. Tudo que foi colocado nele precisa ser cumprido, porque se durante a execução algo não for cumprido, o juiz pode voltar atrás e decretar a sua falência. Então, tudo que foi colocado lá precisa acontecer na prática, precisa acontecer de fato. Acrescida a expressão em recuperação judicial após o nome empresarial. Então, se hoje o meu nome empresarial é Michele Sapataria, por exemplo, né? LTDA. Após o Michele Sapataria LTDA, eu vou colocar em recuperação judicial. Por quê? Porque todo comércio, toda pessoa, se eu for prestar um serviço, como a gente falou antes, for consultar o meu CNPJ, vai aparecer lá o meu nome empresarial, eles vão ver, todo mundo vai ter acesso para ver que eu estou passando por uma recuperação judicial. Então, consequentemente, eu já não posso pedir aquelas certidões negativas. Essa empresa, sim, ela está devendo para o município, para o estado, ela pode estar passando por processos judiciais. Então, é obrigatório ser acrescida essa expressão em recuperação judicial. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo, o juiz decretará o encerramento da recuperação judicial. Ah, professor, então, quanto tempo dura um processo de recuperação judicial? Vamos lá. A partir do momento que eu entrei com o pedido de recuperação judicial, em 6 meses eu preciso apresentar o plano de recuperação. Então, esses 6 primeiros meses é o tempo que a gente considera para acontecer essas 2 primeiras fases. Reunir a documentação, apresentar a documentação e aí ter o veredito do juiz. Ok, você pode passar por uma recuperação judicial, você tem condições de se reerguer, de voltar a honrar os seus compromissos, ou não, infelizmente não vai acontecer e a gente vai decretar sua falência. Então, em 6 meses você precisa apresentar tudo isso. Após isso, a empresa tem 2 anos. Então, lá no plano já de ações precisa constar que tudo vai ser realizado dentro de 2 anos. Nesse prazo, você precisa quitar suas dívidas e se restabelecer no mercado, né? Conseguir levantar o seu caixa. Então, um processo de recuperação judicial, ele dura em torno de 2 anos e meio. Não pode passar disso, ok? E aí sim, encerrou-se o prazo, você pagou todo mundo que você devia, o juiz vai lá e vai determinar o encerramento da sua recuperação judicial. Aí agora vem aquela pergunta que todo mundo deve estar fazendo desde o começo, né? Como ficam os empregados na recuperação judicial? Faz parte do plano de recuperação judicial também, certo? Então, a empresa vai ganhar um prazo. Qual seria esse prazo? O prazo de 1 ano para pagamento de verbas salariais e indenizatórias. O que são as verbas? 13º, por exemplo. Então, se eu estou devendo os meus funcionários, eu vou ter 1 ano para fazer o pagamento do 13º e de verbas que eu venho devendo a eles. Férias, então, 1 ano para pagar a eles o que eu devo. Prazo de 30 dias para o pagamento de salários vencidos nos 3 meses antes do pedido de recuperação judicial. Então, se a empresa está devendo salário para os funcionários, ela vai ter o prazo de 30 dias, de 1 mês, para fazer o pagamento. Então, vejam, pessoal, para os empregados, uma recuperação judicial
é boa. Por quê? Porque ela vai fazer com que a empresa pague o pessoal que trabalha com ela. Eles são a prioridade. O pessoal aí trabalhando com salário vencido, está todo mundo desmotivado, certo? Então, vamos primeiro pagar o nosso pessoal, né? Fazer o pessoal ficar mais otimista para produzir. Eu preciso ter o pessoal que trabalha na minha equipe motivado, para que eles possam me ajudar a reerguer a minha empresa. Então, 30 dias aí para pagar o salário vencido. Durante a recuperação judicial, não pode haver atrasos no pagamento do salário. Então, a partir do momento que a empresa entrou em recuperação judicial, todo mês o pagamento do salário precisa acontecer certinho. É uma das prioridades lá no plano, certo? E a falência? Poxa, professora, você falou lá atrás que se o meu plano de ação for surreal, se o juiz não concordar, ele pode decretar minha falência. Sim, ele pode decretar sua falência. E aí, como fica? A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios. Lembra que a gente falou lá que a gente falou na outra aula, né, que os sócios são responsáveis pela empresa, pelo capital da empresa. Então, nesse momento, se o juiz determinar a falência da empresa, ele vai dizer, olha, vamos ver o que você tem de ativo, o que você pode vender na sua empresa para levantar caixa e vamos pagar seus compromissos. Você pode vender um prédio que você tenha, um carro que você tenha que está no nome da empresa. Então, vamos vender, vamos levantar fundos para que você possa cumprir com os pagamentos, cumprir com o pagamento dos seus colaboradores, dos seus devedores e vamos pagar tudo que vocês estão devendo. Nesse momento, contabiliza também o capital dos sócios. Os sócios, o capital deles pode entrar no meio aí dessa partilha. Aí vem aquele grande problema, né? Infelizmente, muitos donos de empresas, muitos sócios nesse momento, eles acabam agindo de má fé, se é que se pode dizer assim, e transferindo coisas que eles possuem no nome, eles podem acabar passando para outras pessoas, né? Os famosos laranjas aí, que eles acabam desviando os bens que ele tem no nome, porque se acontecer essa falência, ele não vai ter um capital no nome, ele não vai ter bens no nome dele. Então, não pode entrar aí nessa partilha. Mas a recuperação judicial, um plano bem feito, bem apresentado, é exatamente para evitar que essa falência aconteça, ok? E agora? Falamos da recuperação, apresentei as fases para vocês. Agora me digam, recuperação judicial, bom ou ruim? Viável ou inviável? O que vocês acham? O que ficou aí na cabecinha de vocês? Vamos fazer um pedido de recuperação judicial? Ou vamos remar aí contra a maré e bora à luta? Vamos empurrando com a barriga, como se diz, e ver até onde a gente chega? Ou vamos decretar a falência logo? Paga o que der para pagar? E aí, pessoal? Vamos falar dos benefícios da recuperação judicial. A recuperação judicial traz uma série de benefícios, apesar de ter muitas pessoas contra. Se vocês fizerem uma busca aí minuciosa na internet, vocês vão ver que existe muitos pontos negativos sobre a recuperação judicial. Tem quem diga que uma vez a empresa entrando com um pedido de recuperação judicial, ela nunca mais vai conseguir se restabelecer. Eu particularmente discordo. Eu acho que a recuperação judicial não é legal, infelizmente, a empresa chegar nessa situação, é porque está difícil, é porque ela já vem passando por dificuldade há muito tempo. Mas acho sim que a recuperação judicial pode contribuir muito para a empresa. Se ela for organizada, se ela estiver trabalhando certo, a recuperação judicial pode sim dar um fôlego para ela. Por quê? Um dos benefícios da recuperação judicial é renegociar dívidas. Você vai ter um prazo, lembra que a gente falou aí? Até 2 anos. Poxa, então se eu tenho um fornecedor vencido aí, eu posso pagar ele num prazo de 2 anos? Eu posso ir pagando ele parcelado, né? Posso parcelar minha dívida em 2 anos e ir pagando um pouquinho todo mês. Celebração de acordos de trabalho.
Eu posso juntar o pessoal que trabalha comigo e fazer um acordo de trabalho com eles. Desde que seja tudo legalizado, eu posso fazer um acordo aí ou de redução de trabalho, ou de uma redução salarial, redução de categoria. Então, eu posso ter essa chance de não precisar demitir o meu pessoal, mas de só reorganizar, dialogar com os credores. Eu tenho a chance de conversar com quem eu estou devendo, para ver qual vai ser a melhor forma para mim e para ele. Eu posso pagar umas contas com menos juros, falar, olha, eu vou te pagar, mas vamos pagar essa dívida sem juro, ou vamos fazer um juro menor, de forma que eu consiga cumprir com isso. Poxa, melhor você receber o que eu te devo sem o juro do que não receber nada, certo? Evitar processos de falência. Ou se eu entrar com um pedido de recuperação judicial, eu não vou sofrer ações de empresas que peçam a minha falência. Se eu estou devendo, mas eu estou em recuperação judicial, é porque eu já estou renegociando, eu estou buscando outras formas de pagar. Se eu não entro com esse pedido de recuperação, em algum momento, alguém que eu devo, algum credor meu, pode pedir a minha falência, pode dizer, olha, você não está cumprindo mais com as suas obrigações, fecha de vez, você está falido. E aí, como evitar a recuperação judicial? Eu achei muito importante a gente falar sobre isso. Olha, é bom? Não é. Tem vantagens? Tem inúmeras vantagens, e eu acho que se for bem organizada, a recuperação judicial é válida. Mas mais importante do que isso é a gente pensar em evitar a recuperação judicial. Como que a gente evita essa recuperação judicial? Tendo um bom planejamento. Aí, pessoal, aqui vem aquela dica que eu dou para vocês sempre nas nossas aulas presenciais. Busquem sempre mais conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de vocês. Então, estudem, busquem, se aprimorem, planejem, replanejem, planejem de novo. Um bom planejamento é o que vai fazer um grande diferencial na vida de uma empresa. Precisa ser administrado com bons critérios. Sonhar é bom, ok, concordo. Mas precisa ser realista também. A gente precisa ter os pés no chão quando o assunto é empreender. Quando a gente precisa falar sobre a nossa empresa, quando a gente decide abrir um negócio, a gente precisa sonhar, precisa almejar, mas a gente precisa ser realista, a gente precisa ter bons critérios na nossa administração. A gente precisa ver algo verdadeiro, né? Não só surreal. Conhecimento na área. Não adianta você começar um negócio onde você não domina, né? Ou que você não tenha conhecimento suficiente para aquilo. Então, eu tenho conhecimento, busque mais. Esteja sempre buscando mais conhecimento. E aí, busca constante de inovação. Seja o diferencial, aposte na sua empresa, crie rotinas e métodos que a sua empresa seja diferente, que ela seja lembrada como uma empresa diferente das outras, não só mais uma. Por que o seu cliente deve buscar você? Porque você tem um serviço ou você tem um produto diferenciado, você está fazendo a diferença no mercado. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Aí falamos sobre a recuperação judicial. Infelizmente, o número de empresas que passam por recuperação judicial no nosso país não é pequeno. Ele tem aumentado constantemente. Muitas empresas que a gente nem imagina, mas elas estão passando por processo de recuperação judicial. Vou aqui estimular vocês, instigar vocês a fazerem essa busca. Entrem na internet aí, façam uma busca de empresas conceituadas que estão passando por esse processo de recuperação judicial. Eu acho que vai ser bem bacana, vai aumentar um pouco aí do leque de conhecimento de vocês e vocês vão ver que tem empresas que vão falar, nossa, não sabia que elas estavam passando por um processo de recuperação judicial. Às vezes você acha que é uma empresa, né, conceituada, grande, que ela só prospera. Mas não, você vai ver que infelizmente ela está passando por um processo de recuperação judicial. No mais, o que eu posso dizer para vocês? Cuidem-se,
Fiquem com Deus, acompanhem nossas aulas. Não esqueçam de aproveitar bem esse tempo, estudem, se capacitem e esperamos em breve poder estarmos juntos. Até mais, pessoal. Até a nossa próxima aula. Beijos, tchau, tchau.